Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos continuar com a nossa série de exercícios de programação em C, fazendo os problemas da categoria de iniciante. A gente já fez então 2 vídeos aí resolvendo problemas, tá? E vamos aí resolver mais 5 nesse vídeo. A gente está utilizando nessa série a ferramenta URI Online Judge, que é uma ferramenta online que permite a gente estar submetendo a solução para esses problemas. E aqui, ó, a gente está na categoria de iniciante. Já resolvemos todos esses problemas. Então, se você quer acompanhar os vídeos com a solução desses problemas anteriores, eu estou deixando aqui na descrição o link da playlist que você pode acompanhar tudo certinho, tá bom? Se você quer receber a notificação dos próximos vídeos que a gente vai estar solucionando dessa categoria de iniciante, não deixe de se inscrever no canal, marcando aí o sininho, e também deixe o seu gostei aí para eu saber que vocês querem mais vídeos dessa série de exercícios de programação, tá bom? Então vamos aqui continuar com nossos problemas, tá? O próximo será esse distância. Então aqui a gente vai já selecionar C99, tá? É o compilador que a gente está usando para submeter as nossas soluções. Então esse problema a gente vai ter dois carros X e Y que partem em uma mesma direção. O carro X sai com velocidade constante de 60 km por hora e o carro Y sai com velocidade constante de 90 km por hora. Ou seja, o Y ele é mais rápido. Em 1 hora, 60 minutos, o carro Y consegue se distanciar 30 km do carro X, ou seja, consegue se afastar 1 km a cada 2 minutos. Então isso significa, né, que 1 hora o carro X teria andado 60 km, enquanto o Y teria rodado 90 km. Então 90 menos 60, então tem essa diferença de 30 km. Então o problema pede que a gente leia a distância em quilômetros e calcule quanto tempo leva em minutos para o carro Y tomar essa distância do outro carro. Então isso aqui seria a diferença entre a distância que o carro Y percorreu menos a distância que o carro X percorreu. Então a nossa entrada ele vai ser um número inteiro, tá? Que vai representar a distância em quilômetros. E a saída a gente vai ter que dizer a mensagem em minutos, né? Aqui a gente tem um exemplo. Então aqui é bem simples, né? A gente tem que, dado a distância, saber quanto tempo o carro Y demora para ter essa diferença, né? Com o carro X. E aqui ele tem uma informação crucial, né? Que a cada quilômetro, né? Ele demora 2 minutos para se distanciar. Tá? Então aqui perceba, né? Se ele se distancia 30 quilômetros, e ele demora 2 minutos por quilômetro, o tempo total seria então 30 vezes 2, né? 60 minutos. Então aqui a gente já tem a fórmula bem simples, né? O próprio problema já dá a dica. Então vamos ler o nosso inteiro, que vai ser essa distância, né? Então vai ser esse D, vou chamar somente de D, tá bom, pessoal? Então a gente vai estar lendo essa distância, tá? Vamos já usar aqui o scanf para ler essa distância corretamente. Então a gente já leu a distância, agora a gente vai printar o tempo que a gente vai demorar, que o carro Y demora para se afastar de X. Então, basicamente, é o tempo, né? E escrever a mensagem aqui, minutos. Tá? Bota aqui o /n. E o valor de minutos vai ser a distância imputada vezes 2, né? Já que é 1 km a cada 2 minutos. Tá? Então, basicamente, o programa é bem simples, né? Mais interpretação do problema do que outra coisa. Então, vamos submeter e ver como é que se sai. Então, o primeiro problema aceito, bem simples, né? Bem facilzinho. Então, o próximo problema é o gasto de combustível. Vamos ver como é que ele é. Então, nele, Joãozinho quer calcular e mostrar a quantidade de litros de combustíveis gastos em uma viagem ao utilizar um automóvel que faz 12 km por litro. Para isso, ele gostaria que você auxiliasse através de um simples programa. Para efetuar o cálculo, deve-se fornecer o tempo gasto na viagem em horas e a velocidade média durante a mesma em quilômetros por hora. Assim, pode-se obter a distância percorrida e em seguida calcular quantos litros seriam necessários. Mostre o valor com 3 casas decimais após o ponto. Então aqui, ó, a entrada vai ser então 2 valores, que vão ser 2 inteiros. O primeiro vai ser o tempo gasto na viagem em horas, né? E o segundo será a velocidade média durante a mesma hora, tá bom? Vai ser aqui o quilômetros por hora. Então a gente tem que calcular quantos litros foram gastos, tá? E como a gente sabe que são 12 quilômetros por litro, a gente precisa primeiro calcular a distância, né? Que vai ser a quantidade de horas e a velocidade média, e depois subtrair, né, por 12, que a gente vai saber aí quantos litros a gente gastou de fato.
tá bom? Então, um problema bem simples. Então, a gente vai declarar dois inteiros, onde o primeiro vai ser o tempo, tá? Vou chamar aqui de t, tá? E o segundo vai ser a velocidade, que eu vou chamar de vel. Feito isso, a gente vai printar, né, diretamente o resultado em litros, tá? Então, ele vai ser um valor aqui com 3 casas decimal, vai ser um float, e a gente vai pular a nossa linha. Tá? Então, feito isso, como é que vai ser o cálculo, né? A gente vai pegar o tempo vezes a velocidade, vai dar a distância. Então, vai ser t vezes o v. Isso aí vai dar a distância percorrida, tá? Dada a distância, agora a gente vai ter que dividir pela quantidade de litros. Aqui vai ser a divisão aqui por 12. Então, feito isso, a gente consegue estar obtendo aí o valor, a quantidade de litros que o automóvel dele vai gastar. Então, bem simples, vamos submeter. Aqui deu wrong answer, vamos estar vendo aqui qual que foi o problema que deu. Verificando aqui os erros, né? A gente pode estar tirando esse barra n aqui, barra n, né? A gente aqui, o problema é que o resultado dessa divisão, como esses dois valores aqui são inteiros, o numerador acaba dando um valor inteiro. E a divisão entre inteiros vai resultar no quociente que vai ser inteiro. Então, para a gente consiga que esse valor seja em ponto flutuante, né? A gente vai definir então que vai ser 12.0, seguindo uma das dicas dos problemas anteriores, tá bom? Então, feito isso, a gente vai estar resolvendo o nosso problema, tá bom? Então, vamos submeter novamente. E beleza, agora foi aceito. Então, mais um problema resolvido, vamos para o próximo. Então, o próximo problema que a gente vai resolver vai ser o cédulas. Esse problema a gente vai ler um valor inteiro, e a seguir a gente vai calcular o menor número de notas possíveis, cédulas, no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. E a seguir a gente tem que mostrar o valor lido e a relação de notas necessárias para compor esse valor. Então a nossa entrada vai ser um inteiro, n, né, até aqui esse valor de 10 milhões. A saída vai ser a seguinte, né? A gente vai ter, então, o primeiro valor vai ser o mesmo que foi lido, e depois a gente vai colocar a relação de cada um, né? Começando de 100, 50, 20 até 1. Então, esse aqui é um problema bem interessante, né? A gente vai estar fazendo, então, ele em partes. Então, primeiro vamos já preparar aqui a nossa leitura. Então, vamos ter, então, nosso valor n, né? Vamos estar lendo ele aqui com o scanf, tá? Recebe aqui, né? Vamos salvar em n. Então, para a gente fazer essa decomposição, primeiro a gente vai ver as cédulas maiores, né? Se a gente consegue decompor nas maiores células. Se não der para decompor numa célula grande, a gente vai selecionando a célula menor, tá? Ou seja, a gente tem, por exemplo, aqui, nesse exemplo, o valor 576. Então, com 576, a gente consegue ter 5 cédulas de 100, tá? Então, com R$500, né, vai ter 5 cédulas de 100. Aí vai sobrar 76. 76 a gente não consegue decompor em uma célula de 100. Então a gente vai para maior célula, né? A célula anterior a 100, que é 50. E assim por diante, né? Até a gente conseguir chegar na célula 1. Que as células 1 a gente poderia ter exatamente o valor aqui dado como entrada. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai já dar o printf, né, no valor aí que foi lido, porcentagem de e o valor que foi lido. Primeiro a gente vai ver se o valor lido ele é maior que a cédula 100. Se for maior que a de cédula 100, a gente vai ter algumas notas de 100, né? Se não, vai ter 0 notas. Então a gente vai fazer o seguinte: se o valor lido for maior que ou igual a 100, tá? O que a gente vai fazer? Então agora a gente precisa calcular quantas cédulas de 100 a gente precisaria para compor o valor de n. Então, para auxiliar a gente vai declarar aqui uma variável chamada de count, tá? De contador. E o count, então, ele vai ter quantas células eu vou ter de 100 para compor o valor de n. A gente vai saber isso fazendo a divisão n sobre 100. Então, isso aqui vai me dar a quantidade de células. Eu vou estar inicializando o count como 0, tá? Então, significa que se o valor for menor que 100, eu vou contar 0 notas de 100. E depois que eu tenho essa contagem, agora eu vou subtrair meu valor de n, tirar tudo aquilo que eu consigo representar com a cédula de n. Então, o n ele vai ser igual a n menos count vezes 100. Então, dessa forma, eu retiro tudo aquilo que eu consigo representar com as cédulas de 100. Tá? Aí, com isso, eu vou, então, imprimir aqui embaixo, né, eu vou falar quantas notas de 100 eu consigo representar. Então, aqui no caso, vai ser, né, um inteiro, né? A gente vai botar aqui a frase notas de RS, RCFROM, na verdade, e aqui R$100, tá? A gente vai colocar dessa forma. E quantas
qual vai ser essa quantidade? Vai ser o que a gente calculou em count. Tá? Então, feito isso, a gente já exibiu aí a nossa segunda mensagem. Agora a gente vai ter que repetir o mesmo processo agora até chegar no 1. Tá? Então, vamos colocar aqui, né? Vamos começar novamente zerando o nosso contador. Então, agora a gente vai contabilizar células de 50. Então, a gente vai começar aqui o count, que ele vai saber quantas células vai ter. Eu vou colocar ele 0 novamente. E agora a gente vai ver se o que restou do n vai ser maior ou igual a 50. Se for, a gente vai contabilizar novamente. Agora aqui vai ser 50. Tá? E aqui a gente vai multiplicar novamente por 50. E basta alterar agora que vai ser, esse count agora vai ser a quantidade de cédulas de 50 reais. Tá? E a gente vai novamente, né, replicar esse código, tá? Vamos replicar então para 20. Vamos fazer com calma para a gente não se perder. Então aqui é 20, 20, 20, tá? Vamos ajustar aqui na mensagem. Deixa eu descer. Ó, aqui na mensagem então vai ser 20. Né? O próximo então vai ser 10. Então se n for maior que 10, aqui vai dividir por 10, vezes 10, aqui 10. O próximo vai ser 5. Então vamos descendo aqui para fazer com 5. O próximo vai ser 2. Esse aqui agora vai ser o nosso último. Né? No último, a gente não vai precisar calcular, porque todo mundo vai ser divisível por 1, tá? Então, no caso, a quantidade de células vai ser exatamente n, né? O que sobrou de n vai ser quantos uns eu vou poder ter. Né? Então, aqui vai ser o valor de n, na verdade, né? O que sobrou de n é o que vai ser representado com 1, né? Provavelmente vai ser 0 ou 1 aí, né? Se for R$2 vai ser 0, se for R$3 vai ser 1. Tá? Então, o último print vai ser dessa forma. Então, com isso, né, o programa ele acabou sendo um pouco grande, mas a gente conseguiu fazer todas as condições, né, todas as regras para as saídas. Então, vamos ver se está funcionando? Vamos submeter a si mesmo? Então, só conferindo aqui, C999, vamos enviar. Então, aqui ele diz que o tempo passou o limite. Aqui eu já vi que eu cometi um erro aqui no scanf, tá? Eu esqueci de passar o endereço da variável n. Então, deixa eu acertar aqui logo. Né? Aqui vai ser o e-comercial n. E vamos passar novamente, né? Ele deixou passar, não colocou nenhum warning. Ó, então foi aceito, né? Basicamente o problema foi por causa desse e-comercial no scanf, né? A gente sempre acaba esquecendo aí. Então, mais um problema resolvido, problema de cédulas. Nosso próximo problema vai ser o de conversão de tempo. Então, esse problema a gente vai ler um valor inteiro, que é o tempo de duração em segundos de um determinado evento em uma fábrica. A gente vai ter que informar o expresso no formato horas, minutos e segundos. Então a entrada vai ser um valor inteiro n e a saída vai ser esse valor aqui nesse formato, né? Então a gente pode ver aqui embaixo. Então bem simples o problema. Então primeiro a gente vai declarar nosso variável n, né? Que vai ser o tempo recebido. Né? Tomar cuidado aqui com a função scanf, tá? Lembrando aqui que é o e-comercial n, a gente errou isso no problema anterior. Aqui a gente vai imprimir qual que vai ser a nossa saída. Então vai ser aqui um inteiro, outro inteiro, e outro inteiro. Então isso vão ser inteiros representando hora, minutos e segundo, né? Então aqui, nesse formato, o que a gente vai ter? A gente vai precisar então ter 3 variáveis. Uma para hora, outra para minuto, que eu vou chamar de min, e outra para segundo, que eu vou chamar de seg. Vamos estar definindo também esses valores logo aqui em cima. Então vamos ter hora, minuto, segundo. Basta a gente calcular esses valores que a gente vai estar, então, já ajustando a nossa saída. A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então, primeiro, vamos calcular quantos minutos vai ter em relação à entrada, que vai ser igual a n dividido por 60. Tá? Então, feito isso, né, a gente vai ter a quantidade de minutos. Da mesma forma, a gente consegue saber a quantidade de horas. Né? A quantidade de horas vai ser 1 minuto dividido por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Então aqui a gente tem o valor da hora corretamente, a gente precisa agora ajustar o valor do segundo e do minuto, porque eles podem chegar no máximo até 59. Tá? Então o segundo a gente vai ajustar que ele vai ser igual ao segundo, né? E pegar o resto dele por 60. Tá? A operação de resto é o porcentagem, tá? É o módulo 60. Então dessa forma a gente vai pegar o resto e a gente vai fazer a mesma coisa com o minuto. Tá? No caso do minuto, ele vai ser igual ao minuto módulo 60. Bom, então dessa forma a gente consegue
definir todos esses parâmetros, né? Hora, minuto e segundo. Então, feito isso, a gente finaliza o nosso programa. Vamos submeter para ver se vai dar tudo certinho. Ó, então aqui ele falou que deu a resposta errada, vamos tentar descobrir o porquê. Então aqui tentando encontrar o problema, a gente vê que o problema está justamente nessa variável seg, que a gente não inicializou ela. Na verdade, os segundos que vem da entrada está na variável n, então basta a gente substituir aqui por n, e agora a gente vai ter os segundos calculados corretamente. Tá bom? Então basta enviar. Então foi aceito aí, tranquilão, a gente só confundiu aí as variáveis. Então vamos fazer o último problema desse vídeo, que é idade em dias. Então, nesse problema, a gente vai ler um valor inteiro correspondente à idade de uma pessoa em dias, e a gente vai ter que informar ela em anos, meses e dias. Então, é parecido com a conversão de tempo. Então, observação: para facilitar o cálculo, considere todo ano com 365 dias e todo mês com 30 dias. Nos casos de teste, nunca haverá uma situação que permite 12 meses e alguns dias, como 360, 363 e 364. Este é apenas um exercício com o objetivo de testar o raciocínio matemático simples. Então, como entrada, a gente vai receber um valor inteiro e a nossa saída vai ser aí 3 inteiros informando um ano, um mês e dias em relação ao que a gente vai ter. Então, essa é a nossa entrada e agora a gente vai printar 3 informações. A primeira vai ser, né, um inteiro correspondente a anos. Vamos usar o barra N para fazer a quebra de linha. Então, a gente vai colocar aqui a quantidade de anos, e a gente já coloca 3 saídas aqui para representar o mês. Aqui ele coloca aqui um ES e o dia. Então aqui a gente já tem as nossas 3 saídas. Para facilitar, vou estar criando então uma variável chamada de cont, né, de contador, e ela vai auxiliar para contar a quantidade de anos, meses e dias. Então primeiro a gente vai contar a quantidade de anos. Então quantos anos vai ter nessa quantidade de dias? Basta a gente estar dividindo por 365. Tá? Então, essa primeira informação, o count vai indicar a quantidade de anos. Tá? Então, aqui, lembrando que como tudo é inteiro, ele já vai remover as casas decimais. Né? Você vai pegar a parte inteira do número. Então, dado isso, agora a gente precisa subtrair desse dias, né, que a gente recebeu como entrada, tem que subtrair a quantidade de dias que representou esses anos em count. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, vai ser dias, e vai ser igual a dias menos, né, a quantidade de anos, que é esse count, vezes 365, tá? Então, a gente faz dessa forma aqui. Vamos colocar entre parênteses só para ficar explícito a precedência. Então, dado isso, essa vai ser o restante de dias que sobrou retirando esses anos, tá bom? Então, a gente retirou todos esses dias que representou os anos. Então, agora a gente vai conseguir determinar quantos meses de fato sobraram. Para a gente saber quantos meses sobraram, a gente vai então dividir por 30, porque um mês aqui no problema vai ter 30 dias. Então, o nosso count agora ele vai ser igual a dias dividido por 30. Isso aqui vai dar o cálculo da quantidade de meses que restou. Tá? Feito isso, agora a gente precisa calcular o valor de dias final, né, que vai ser igual a dias, né, a gente vai subtrair a quantidade de meses que a gente calculou, que vai ser o count vezes 30. Então, feito isso, né, a gente retirou a quantidade de dias que representou os meses, então o que sobrou vai ser, de fato, o dias, né, vai ser um valor aí entre 0 a 29, tá bom? Então, dessa forma, a gente termina a nossa solução. Então, vamos submeter para ver se vai dar algum problema. Ó, então, aqui deu um problema de runtime. Novamente, eu esqueci de passar o e-comercial aqui. Tá? Então, vamos passar aqui novamente. Ó, e-comercial aqui no dias. Vamos submeter para ver como é que vai se sair. E pronto, foi aceito aí o nosso último problema. Novamente, eu esqueci o e-comercial da função do scanf. Ó, então nesse vídeo a gente conseguiu fazer mais 5 problemas dessa primeira página da categoria de iniciante, e deixa aqui no comentário se você já conhecia essa ferramenta aí do RI Online Judge e se você já chegou a praticar, tem esse hábito de estar praticando as suas habilidades de programação. Tá? Comente aqui se você gostaria de ver também a solução desses problemas em outra linguagem, que eu vou estar gostando de saber. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!